Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi e nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Sejam bem-vindos ao canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós estamos com o estudo 9, que o tema de hoje é a verdade sobre a morte. Mas antes disso, vamos fazer uma breve oração antes de falar sobre esse tema. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui com vida, com saúde, Senhor. Repreenda todo mal. Ajude, Senhor, para que a gente saiba mais sobre as verdades, sobre a verdade, sobre a morte. Nos dê entendimento, Senhor, sobre esse tema que é tão polêmico, que muitas pessoas entendem do seu jeito. Mas nós devemos entender no que a Bíblia diz. Nós devemos entender no que o Senhor diz. E não do que as pessoas dizem. Porque se a gente for na onda dos outros, a gente tende a se perder. E que o Senhor, mostre a teu povo que a morte, ela é apenas um sono. E que nós vamos aprender no estudo de hoje. E que o Senhor abençoe a todos eles. E que o Senhor conforte a cada um deles, porque a morte é muito triste, já perdi muitos entes queridos já. E a morte, ela é triste. A morte surgiu por causa do pecado. E que o Senhor conforte, Senhor, os corações daqueles que perderam seus entes queridos, seus familiares ou amigos. Seja com todos eles, comigo. Repreenda todo mal. Nos dê entendimento, Senhor, a estudar a tua palavra. E em nome de Jesus, amém. Vamos relembrar o que nós estudamos no episódio anterior. No episódio anterior, nós falamos sobre o milênio. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Isso é nos 1000 anos, que foi o que nós vimos no episódio anterior. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. Satanás vai ficar na terra, vai ficar sem quem tentar, foi o que nós vimos no episódio anterior. No fim desse período, a Nova Jerusalém vai descer, quer dizer, depois de 1000 anos, a Cidade Santa vai descer aqui na terra com os salvos e com Jesus e com seus anjos do bem. Satanás formará um grande exército para invadir a Cidade Santa, mas antes dele tentarem invadir a Cidade Santa, eles serão consumidos e serão queimados com fogo e enxofre. E vamos lá no tema de hoje, que é o estudo 9, a verdade sobre a morte. Vamos lá, passando aqui, a criação do homem. Pó da terra mais sopro de vida é igual a alma vivente, que quer dizer ser vivo. Morte do homem, o corpo volta ao pó, o fôlego de vida volta para Deus, quando a pessoa morre, né? É igual o ser vivo ou alma vivente deixa de existir quando a pessoa morre. O morto nada sabe. Não existe entidade ou alma vagando fora do corpo. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte, o destino da pessoa está selado. É o que nós vamos aprender no episódio de hoje. Vamos lá, no verso aqui. Para uns, ao morrer, um indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só Deus pode, que a gente só pode encontrar, né, a resposta, a gente só encontra a resposta na palavra de Deus. Vamos aqui na primeira questão. Que material Deus usou para criar o homem? Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Para nós completarmos a frase. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Então, que material Deus usou para criar o homem? Do pó da terra, e lhe soprou o seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida, portanto, pó da terra. Mas
fôlego de vida quer dizer alma vivente, ser humano que está vivo. Vamos lá na segunda questão. Como a Bíblia se refere à alma? Vamos lá ver em Ezequiel capítulo 18, verso 4, e também vamos ver em Gênesis capítulo 46, verso 27, para nós completarmos a frase, para nós sabermos, né, como a Bíblia se refere à alma. Vamos lá nos versos. Eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Está em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Outro verso. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas na casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram 70. Está em Gênesis capítulo 46, verso 27. E outro verso. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Está em Deuteronômio, capítulo 10, verso 22. Então, como a Bíblia se refere à alma? Todas as pessoas são almas do Senhor. Então, todas as almas de Deus é dele. Todos os seres vivos são de Deus. Portanto, a alma significa pessoa viva. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na terceira questão. O que acontece quando a pessoa morre? Vamos ver nos versos aqui que está na questão A. O corpo volta a ser tal. A resposta está lá em Gênesis capítulo 3, verso 19. Alternativa B. O espírito A, ou fôlego de vida, volta para tal. Está em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. A resposta está lá. Na alternativa C, a memória da pessoa é entregue ao tal. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. E na alternativa B, D, né? Para onde vai a pessoa após a morte? É o que nós vamos ver nos versos a seguir. Tem os mortos conhecimento de coisa alguma? Vamos ver nos versos que vamos ler, né? Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Está em Gênesis capítulo 3, verso 19. E do pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Está em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já está no esquecimento. Então, quando a pessoa morre, ela não sabe de coisa alguma e ela está inconsciente. Ela não tem memória, ela está no esquecimento. É o que está em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Vamos lá no outro verso. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o, conforme todas as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Está Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, e nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Está em Jó capítulo 7, verso 9 e 10. Vamos lá no outro verso. Porque os tais são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Então, o que acontece quando a pessoa morre? Vamos ver na alternativa A. O corpo volta a ser pó. Quando a pessoa morre, ela se torna pó. Vamos lá na alternativa B. O espírito A, o fôlego de vida, volta para Deus. Foi o que nós vimos em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Então, vamos lá na alternativa C. A memória é entregue ao esquecimento. Foi o que nós vimos em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Alternativa D. Para onde vai a pessoa quando morre? Está lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, verso 10. E também está lá em Jó capítulo 7, verso 9 e 10. Então a resposta é qual que nós lemos? Porque nós lemos esses textos aqui. Para onde vai a pessoa após a morte? Vai para o céu? Foi isso que nós vemos na Bíblia?
A pessoa vai para o céu quando morre? Ela também vai para o inferno quando morre? Ela também flutua no espaço? Não. Ela vai à sepultura. Vamos lá na outra alternativa. Tem os mortos conhecimento de coisa alguma? Nós vimos que eles têm? Não têm. Eles não têm conhecimento de coisa alguma. Eles não têm consciência. Eles estão totalmente em esquecimento. Quando a pessoa morre, ela está morta mesmo. E o povo fica inventando coisa que não faz nem sentido. E a Bíblia, ela revela a gente a verdade. Vamos lá na quarta questão. Não, vamos ter uma frase aqui. Não nós é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Isso aqui é muito importante, viu? Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Está lá em 2 Coríntios, verso 11 e 13. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, gente, eu não sei se vocês já viram algum ente querido ou um amigo de vocês que já morreram aparecerem para vocês. Aquele que apareceu para vocês e conversou com vocês não foi nada mais e nada menos que Satanás e os seus anjos disfarçados, como pessoas que já morreram. Quando vocês virem isso, repreenda, porque é Satanás e seus anjos disfarçados. Está lá em 2 Coríntios, verso 11 e 13. Satanás não quer que a gente saiba que há oportunidade de salvação só quando estamos vivos. Porque quando nós estamos mortos, não tem como a gente ter a oportunidade de salvação. A gente tem que salvar agora. Agora que nós estamos vivos. A oportunidade de salvação é agora, não é amanhã, não é hoje. A gente não sabe o que vai acontecer em alguns segundos e alguns minutos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o nosso momento de entregar a nossa vida a Deus é agora. Vamos lá na quarta questão. Quem unicamente possui imortalidade? Quem é a única pessoa, o único ser humano, o único Deus que possui imortalidade? Está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Para nós completarmos a frase. O único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Está em 1 Coríntios, está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Perdão aí pelo erro aí. Vamos lá, completar a frase. Quem unicamente possui imortalidade? O único que possui imortalidade é Jesus, Deus. Deus é o único ser que possui a imortalidade. Ele e seus anjos. Porque Deus é o único imortal. Agora eu estou dizendo os anjos do bem, viu? Não é os anjos do mal, não. Os anjos do mal, eles têm a morte. Eles são mortais. Por enquanto eles são imortais, mas depois eles vão ser mortais, que eles vão ser destruídos, eles e Satanás. Foi o que nós vimos no episódio passado. Vamos lá na alternativa 5, na quinta questão. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Está em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Para nós completarmos a frase. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deixou bem claro para Adão e Eva que no dia que elas comessem, eles iam morrer. Não morrer na hora, mas morrer depois. E até hoje nós entendemos a morte, porque a morte veio após o pecado. Está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Então, que condição o homem conservaria sua imortalidade quando não tinha pecado? Quando Jesus tinha feito a criação do mundo, não tinha pecado. Mas a condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, obedecer a Deus. Se eles não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente estaria aqui tendendo a morte, a sofrimento, a dor? Não. Não estaria. A morte surgiu por causa do pecado, que foi eles mesmos que trouxeram. E nós estamos colhendo as consequências, eles também colheram. Vamos lá na sexta questão.
O que o pecado ocasionou ao ser humano? Pronto, a resposta está aí. Está em Romanos capítulo 5, verso 12, e também está em Romanos capítulo 6, verso 23, para nós completarmos a frase. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Até hoje peca, infelizmente. Está em Romanos capítulo 5, verso 12. E também vamos lá no outro verso que está lá em Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte, a consequência é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é de Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por nós, ele venceu a morte. Então, nós temos o dom gratuito da salvação divina que Deus deu para nós, que foi a morte de Jesus. E ele venceu a morte ressuscitando dentre os mortos. Amém. Então, o pecado ocasionou ao ser humano. Vamos ver aqui na frase. O pecado trouxe a morte, que, por sua vez, passou a todos os homens, a todos nós. Então, o pecado ocasionou a todos os homens, a todo ser humano. O pecado trouxe a morte. Foi o que nós vimos no versos que acabamos de ler. Vamos lá na sétima questão. Jesus considerou a morte como o quê? Vamos completar a frase, mas vamos completar a frase e vamos ler os versos a seguir que vamos ler, para a gente descobrir como Jesus considerou a morte. Isto Jesus dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas ao despertá-lo, disseram-lhe, pois os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus disse, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles suponham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus deixou bem claro para eles: Lázaro morreu. Está em João capítulo 11, verso 11 a 14. Então Jesus considera a morte como um sono. A morte é um sono para aqueles que são do Senhor. Vamos lá na oitava questão. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Vamos lá em João capítulo 5, verso 28 e 29. E também vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, para nós completarmos a frase. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Está em João capítulo 5, verso 28 e 29. Então, tem na outra frase aqui, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está em 1 Tessalonicenses 4,16. Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Cristo. Até a segunda vinda de Jesus. Vamos lá na nona questão. Qual será a recompensa dos que praticarem da primeira ressurreição? Vamos lá ver em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, para nós completarmos a frase. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num só momento. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Então, vamos lá continuando. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de corruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 53. Então, qual será a recompensa dos que praticarem a primeira ressurreição, dos salvos em Cristo? Eles vão receber a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Então, vamos recapitular o que nós estudamos nesse vídeo. Deus fez o homem do pó da terra e lhe soprou nele o fôlego de vida. Então, o homem
passou a se tornar alma vivente. A alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. A pessoa não tem, não sabe o que está acontecendo, ela não tem consciência, ela perde a memória. E Jesus considerou a morte como um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. Foi o que eu falei. O corpo volta a ser pó. E o fôlego de vida só volta a Deus. O fôlego de vida volta para Deus. O que quer dizer, a vida da pessoa volta para Deus. E ela não fica perambulando como o pessoal inventa aí. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Cristo, até a volta de Jesus. Antes de eu encerrar, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nós aprendemos sobre a morte. Obrigado porque nós aprendemos que os mortos não sabem de coisa alguma. Obrigado porque nós aprendemos que o fôlego de vida volta para o Senhor quando a pessoa morre, porque o Senhor é o único que dá a vida. O Senhor é quem dá a vida e quem retira a vida, que permite retirar a vida, né? E a gente sabe que os mortos, os justos, os servos do Senhor, ficarão na sepultura até a volta de Cristo. E nós estamos esperando esse grande dia, Senhor, da tua volta. Nos prepara, Senhor, para que a gente não tenha medo da morte, porque a morte é só um sono para aqueles que são servos do Senhor. E que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que acabaram de ver esse vídeo e que eles estejam ligados ao Senhor, estudando a Bíblia fervorosamente, para que elas não vá na onda das pessoas, mas que ela vá somente no que o Senhor diz. Assim diz o Senhor. E que o Senhor abençoe a todos eles e a mim e a minha família, e abençoe a todos os nossos irmãos que acabaram de ver esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer nosso compromisso de fé. Você crê que o homem que foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência, devido ao pecado, depois de eles terem comido do fruto proibido? Você crê? Você crê que a morte é um sono e os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo? Você crê nisso? Você reafirma a sua aceitação de Cristo como seu único, suficiente Salvador? Você deseja obedecer-lhe a tudo que Deus lhe ordenar por ocasião da sua vinda? Você receber a imortalidade? Se você crê nisso, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que Jesus esteja com vocês para todo o sempre. E que Deus abençoe vocês e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre um tema nada mais, nada menos, a nova terra, a nova Jerusalém, o mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do corpo do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é que todos nós almejamos ardentemente. A Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. É o que vamos aprender no episódio que vem e que Deus esteja com todos vocês. Até logo, tchau e fui.